nós estamos falando aqui de um dano que atingiu 800 quilômetros entre Mariana, o rompimento da barragem do Fundão, até o encontro da água do Rio Doce no mar territorial. 800 quilômetros, com mais de 600 mil pessoas diretamente impactadas e em torno de 4 milhões de pessoas indiretamente impactadas. 36 municípios diretamente impactados no estado de Minas Gerais e 4 municípios diretamente impactados no estado do Espírito Santo. Comunidades que viviam única e exclusivamente da pesca e dos recursos naturais fornecidos pelo Rio Doce. Porque, repito, nós estamos falando de um dano que atingiu 800 quilômetros de extensão. E é um dano latente, porque nós sabemos que nós temos 120 quilômetros entre o rompimento da barragem e a primeira usina hidrelétrica de Candonga, onde todo aquele resíduo industrial que estava contido, ele passou a ficar difuso nas margens do rio. E o mais importante dizer é o seguinte: desde o rompimento, não houve chuva na região. Nossa região não foi atingida por fortes chuvas. E tudo indica que esses 60 milhões de metros cúbicos que vazaram e que ainda se encontram nas encostas, isso vai descer. E o mais prejudicado, eu sempre digo isso pelo que eu venho ouvindo dos técnicos. Num primeiro momento, lógico que os irmãos mineiros, 19 mortes, várias famílias, mas ao longo dos anos nós vamos ter 50 milhões, 60 milhões de metros cúbicos de rejeito que vão se depositar no terço inferior do rio. Entre a altitude da barragem de Mariana e a Foz e Linhares, nós temos 1 quilômetro de caída. No estado do Espírito Santo, que é o terço final do rio, nós temos entre Baixo Guandu e Linhares 180 quilômetros de rio com menos de 160 metros de declive, o que significa dizer que ao longo dos anos a sedimentação vai ocorrer toda no terço inferior do rio, ou seja, no estado do Espírito Santo. Um dano de 800 quilômetros que atingiu, repito, diretamente 40 municípios. Inviabilizou água numa comarca e no município do tamanho de Governador Valadares, no município e comarca do tamanho de Colatina, em comunidades ribeirinhas igual Povoação, Regência e Mascarenhas, que ficaram extremamente vulneráveis e necessitadas do fornecimento de água potável por parte da empresa. O dano sofrido por essas comunidades, o trauma sofrido por essas comunidades, isso é conversa que não se fala. Sem contar que nós tivemos homicídio em fila de água, em Colatina. Nós tivemos pessoas que se esfaquearam e morreram em fila de água em Colatina. Passado um ano da tragédia ambiental, parece que você olhando o rio, tudo voltou à normalidade. Mas não voltou à normalidade. E o receio de beber água? 90% da população de Colatina hoje, quem pode comprar água, compra água. Só bebe a água do rio aquelas pessoas realmente vulneráveis que não têm condições de pagar R$10 em 20 litros num galão de água. Recorrer a quem? Só nos resta a união.